Com a autorização de Sua Excelência, o Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante Henrique Gouveia e Melo, o Presidente da Academia de Marinha, Almirante Francisco Vidal Abreu, declara aberta a sessão solene de encerramento do ano académico 2022. Vai dar-se início à cerimónia de imposição de condecorações aos militares que se distinguiram ao serviço da Marinha e do país. Medalha de Serviços Distintos. A Medalha de Serviços Distintos destina-se a galardoar serviços de caráter militar, relevantes e extraordinários ou atos notáveis de qualquer natureza ligados à vida da instituição militar de que resulte, em qualquer dos casos, honra e lustre para a pátria ou para a própria instituição. A Medalha de Serviços Distintos compreende os graus de ouro, prata e cobre. Vai ser condecorado com a Medalha Militar de Serviços Distintos grau cobre o seguinte militar: Cabo-Mor Paulo Jorge Fernandes Dias. Sua Excelência, o Chefe de Estado-Maior da Armada, vai impor a condecoração. Medalha Militar da Cruz Naval. A Medalha da Cruz Naval destina-se a galardoar os militares e civis, nacionais ou estrangeiros, que no âmbito técnico ou profissional revelem elevada competência, extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais, contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão da Marinha. A Medalha da Cruz Naval compreende as classes 1ª classe, 2ª, 3ª e 4ª classe. Vai ser condecorado com a Medalha da Cruz Naval 4ª classe o seguinte militar: Cabo Francisco Antunes da Silva. Sua Excelência, o Chefe do Estado-Maior da Armada, vai impor a condecoração. Com a autorização de Sua Excelência, o Almirante-Chefe do Estado-Maior da Armada, está concluída a cerimónia de imposição de condecorações. Vai usar da palavra o Presidente da Academia de Marinha. Sr. Almirante, Chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, hoje, há menos de um mês da sessão de encerramento do 17º Simpósio de História Marítima, que fechou 4 anos de trabalhos ligados à comemoração dos 500 anos do Feito de Magalhães, pode felizmente estar connosco numa clara demonstração da importância que também tem para si e para a Marinha a vertente cultural e académica. Já com um ano de mandato cumprido como Comandante da Marinha, e agora com responsabilidades acrescidas como membro efetivo da classe de Artes, Letras e Ciências desta Academia, considero ser o momento para fazer um convite a Vossa Excelência. Muito gostaríamos que, no âmbito da sessão anual que dedicaremos mais uma vez ao Dia da Marinha, em maio de 2023, pudesse o Comandante da Marinha apresentar a este auditório a Marinha holística, pronta, útil, focada, significativa e tecnologicamente avançada que está a construir e dizer-nos como é que ela pode, melhor e decisivamente, contribuir para o cumprimento da sua nobre missão. A Academia espera que possa aceitar este desafio que lhe fazemos. Através da sua pessoa, Sr. Almirante, cumprimento todos os militares presentes. Cumprimento todos os académicos que também mostraram a sua bravura em estar hoje aqui presentes. Senhores convidados, sejam todos bem-vindos. A preceder o início desta sessão, assistimos à imposição pelo Almirante Sema de condecorações a 2 praças que prestam serviço nesta Academia. Solicitei que assim fosse para que a cerimónia acontecesse no ambiente de trabalho dos condecorados e perante esta Assembleia que bem os conhece. O trabalho, dedicação e profissionalismo destes homens é essencial para que esta Academia, com uma tão diminuta guarnição, possa continuar a acontecer
assim o justificava. Este não é o tempo de balanços do que se fez ou não fez, ou do que se irá fazer no próximo ano, o que será matéria para a habitual Assembleia de Académicos a realizar no início de 2023. Mas é certamente tempo para se refletir sobre a importância do mar na nossa história e na nossa cultura. A análise da cultura de um povo passa também pelo estudo da descrição de vidas e obras, de valores que podem ser tidos como parte de uma ordem intemporal referente à condição humana. Tal como o indivíduo, uma cultura compõe-se de inúmeras características particulares que a definem como única, e na impossibilidade de reviver um determinado período da história, é também à cultura que recorremos para compreender como viviam e pensavam aqueles que viveram antes de nós. Alguns pensadores afirmam que uma cultura pode ser descrita com o auxílio de 3 categorias. A categoria do ideal, aliada a processos de busca constante da superação de si mesma. A categoria social, relacionada com os movimentos sociais. E a categoria do documental, na qual reside a produção de trabalho intelectual e onde encontramos a literatura. Com o auxílio desta categorização, procuramos selecionar testemunhos que constituam um fio condutor entre cultura, identidade e sociedade, dada a possibilidade de que todas as questões que se encontram relacionadas com o significado de cultura sejam as mesmas que se refletem nas mudanças que ocorreram ao longo do tempo nas sociedades. É praticamente irrealizável para nós, indivíduos do século XXI, observar na essência o passado seiscentista. Podemos idealizar, mas essa imagética mental ficará eternamente aquém do real. Munimos-nos, pois, de descrições textuais numa tentativa de colmatar as distorções da visão moderna. A literatura, com a sua característica documental, providencia ecos culturais que nos permitem estudar períodos e eras num sentido mais amplo. Todo este texto para vos dizer que a poesia épica de Luís Vaz de Camões nos deixou em Os Lusíadas, corpos desta comunicação, naquela que é a primeira epopeia portuguesa, se assume como mais que uma simples narrativa literária. Esta é, possivelmente, a obra mais representativa da cultura portuguesa, que constitui uma autêntica homenagem à memória e à identidade de um povo, com uma vincada ligação ao mar e que se mantém mais atual que nunca. Quando no Conselho Académico se pensou quem seria a pessoa a convidar para que os 450 anos da publicação da primeira edição desta obra não fossem esquecidos, imediatamente surgiu o nome do professor Artur Anselmo, a quem pedi que considerasse o tema Os Lusíadas e o Mar. Com a sua bem conhecida boa vontade e disponibilidade para colaborar com a Academia de Marinha, de imediato aceitou. Mas quem é o professor Artur Anselmo? A sua genuína modéstia apenas foi capaz de produzir 3 linhas ilustrativas do seu percurso de vida académica que passa a ler. E cito: doutorado pela Universidade de Paris-Sorbonne, professor catedrático jubilado de Língua, Literatura e Cultura Portuguesas, Semiologia, Cultura Clássica Greco-Latina e História do Livro. Fim de citação. De facto, estas 3 linhas já dizem muito, mas posso acrescentar um pouco mais. Presidente da Academia das Ciências por mais que um mandato, crítico público do Acordo Ortográfico de 90, foi aluno de Vitorino Nemésio. Tem uma vastíssima obra publicada em livros, capítulos de livros e entradas de dicionários ou enciclopédias, onde os temas livros, Camões, tipografia, imprensa e incunábulos portugueses em latim são recorrentes. De uma sua entrevista relativamente recente, retiro apenas 2 frases. E cito: tive a felicidade de nascer numa família onde os velhos ensinavam muita coisa. O senhor professor sabe qual é o problema? É que hoje não há velhos, hoje há cidadãos séniores. E nova citação: já dei 400 aulas sobre os Lusíadas e preparei 400 aulas dos Lusíadas. Não conseguia dar uma aula sem a preparar meticulosamente. Fim de citação. Já todos perceberam que vamos assistir a mais uma aula meticulosamente preparada. Vamos ouvir o professor Artur Anselmo. Muito obrigado.
Vai dar-se início à conferência Os Lusíadas e o Mar, pelo académico Artur Anselmo de Oliveira Soares. Em primeiro lugar, eu agradeço ao nosso Presidente da Academia de Marinha o ter-me sugerido o tratamento deste tema aliciante, que é o dos Lusíadas e o Mar. E agradeço ao Sr. Presidente da sessão a generosidade também de estar presente, porque os grandes homens distinguem-se pela facilidade com que aceitam as tarefas, sejam elas quais forem. Muito obrigado. Se há assunto apaixonante em torno dos Lusíadas, é aquele que diz respeito às coisas do mar, evocadas por Luís de Camões na estância 14 do canto 5º do poema épico dado à estampa em 1572. De facto, como lembra algures Joaquim Nabuco, cito, Camões passou vários anos da sua vida no mar, numa época em que a navegação à vela criava uma certa intimidade com ele, tanto em tempo de bonança como em períodos de tempestade. Intimidade completamente desconhecida agora, quando o reinado dos ventos chegou ao seu termo. Esta longa, silenciosa e profunda comunhão transparece em quase todas as suas estrofes. Os Lusíadas, diz Nabuco a concluir, são um poema para ler sobre a ponte de um navio à sombra das velas. Antes de entrar, com licença dos especialistas aqui presentes, no tema da presença do mar nos Lusíadas, devo declarar, com a sinceridade de qualquer leigo na matéria, que não tenho competência científica para me pronunciar acerca dos conhecimentos náuticos do poeta, assunto da especialidade, por exemplo, do saudoso almirante Vicente de Almeida Dessa, a favor de Camões, ou do saudosíssimo professor Luís de Albuquerque, segundo o qual, aliás, Luís e dizia nas suas aulas, o vocabulário da marinharia estaria pobremente, são palavras dele, representado nos versos dos Lusíadas. A estas duas posições acrescentaria eu uma outra do eminente camonista professor Hernani Cidade, na qual este afirmava, cito, Camões era, acima de tudo, um poeta, e muito mais lhe interessava a eficiência poética ou artística da sua linguagem do que a riqueza tecnológica da mesma. Mais de uma vez, poderá ter resultado de preferência estética aquilo que se julgar proveniente de deficiência de conhecimento. Fim de citação. Feita esta observação cautelar, que se ajusta ao temperamento de quem, como é o meu caso, passou meio século da sua vida docente a aconselhar os alunos toda a prudência no juízo crítico das fontes escritas, começo por lembrar as observações de Pedro Nunes, no segundo quartel do século XVI, quando escrevia no seu Tratado em Defensão da Carta de Mariar, cito, Ora, manifesto é que estes descobrimentos de costas, ilhas e terras firmes não se fizeram indo a acertar, mas partiam os nossos mariantes muito ensinados e providos de instrumentos e regras de astrologia e geometria. Fim de citação. Que muita coisa tinha mudado na segunda metade do século XVI em matéria de observação do mar, prova-o sem dúvida o facto de a navegação se ter aliado então não somente à astronomia, mas também e sobretudo à geometria e ao cálculo matemático. Assim, não era de estranhar que após o desembarque das naus na Baía de Santa Helena,
na costa ocidental africana, Vasco da Gama fosse visto pela marinhagem a montar um astrolábio de madeira sobre um tripé. Porém, cito, o Gama nos Lusíadas, estância 26 do canto 5º, porém eu, com os pilotos na arenosa praia, por vermos em que parte estou, me detenho em tomar do sol a altura e compassar a universal pintura. Como o texto camuniano deixa supor, era já então pacífica a lição de Pedro Nunes no seu Tratado da Esfera, editado em 1537 e objeto das aulas de matemática do autor na Universidade de Coimbra. O peso dos argumentos científicos não contribuía senão para confirmar a opinião dos, cito, rudos marinheiros que têm por mestra a longa experiência. Aquilo de Camões, na estância 17 do mesmo canto 5º. Lembre-se a propósito que ao inventor do nónio se deve também o avanço nos estudos de loxodromia, isto é, da curva descrita pelo navio cortando o meridiano sob um ângulo constante. É no canto 5º também que se evoca, em termos de atualidade intemporal, a vida a bordo dos navios, desde a saída da Armada do Porto de Lisboa, em 5 de julho de 1497, até à chegada dos marinheiros na costa oriental de África, a Moçambique e a Mombasa. A informação minuciosa acerca destes eventos tinha aprestado no canto 4º o próprio Vasco da Gama, após a intervenção do velho do Restelo, como se sabe, ao amaldiçoar a chamada política de transporte dos súbditos portugueses. O leitor dos Lusíadas ficara, entretanto, informado sucessivamente da derrota pelos Açores e costa do Mediterrâneo, Ilha da Madeira, Costa da Barbaria, Senegal, Canárias, Ilha de Santiago de Cabo Verde, Jalofo e Mandinga, Congo e Zaire. Da passagem do Equador do desembarque em Santa Helena, peço desculpa, e após a aventura de Fernão Veloso do encontro com o Adamastor. Isto de falar no inverno é terrível. Seguem-se na costa oriental africana, bem-aja. Seguem-se na costa oriental africana os episódios da chegada a Sofala, da entrada no Rio dos Bons Sinais e da chegada a Moçambique e a Mombasa, tudo a preceder a intervenção de Vasco da Gama, na qual o chefe da Armada Portuguesa declara, cito, a verdade que eu conto, nua e pura, vence toda grandíloqua escritura. Da experiência dos próprios marinheiros, recomendada nos Lusíadas para o estudo das perigosas coisas do mar que os homens não entendem, dessa experiência provém em boa parte a autoridade com que o poeta, ao despedir-se, declara, cito no canto 10º, estância 153. A disciplina militar prestante não se aprende, senhor, na fantasia, sonhando, imaginando ou estudando, senão vendo, tratando e pelejando. O programa essencial da navegação no alto mar assentava, obviamente, no conhecimento da posição das embarcações, combinando os dados da longitude e da latitude, assim como na medição da distância percorrida ao longo de um meridiano, utilizando-se para tanto os instrumentos náuticos de então, o astrolábio, o quadrante, a balestilha, e aplicando dois métodos, o da estrela do norte
e o do Sul ao meio-dia. O primeiro usado em meados do século XV e o segundo a partir do almanaque de Zacuto, que eu estudei. O almanaque esse foi publicado já na tipografia em 1496, que dava para cada dia do ano a posição exata do Sol na eclíptica. Pelo que diz respeito ao conhecimento dos fenómenos do mar, que Camões descreve com a segurança própria dos navegantes, merecem destaque, entre outros termos menos estudados, os que se relacionam com os ventos e os climas, objeto dos estudos do saudoso geólogo José Custódio de Moraes, na Universidade de Coimbra. Se é certo que Camões seguiu na generalidade os ensinamentos do roteiro de Álvaro Velho, que este elaborara sobre a primeira viagem de Vasco da Gama, não é menos certo que tirou partido da sua própria experiência de poeta-navegador, em matérias como a dos ventos, hoje designados por Alísios, da maior importância para a pilotagem. Quanto aos climas, o professor Moraes, apoiado na estância 76 do canto 4º, entende que Camões refere-se sobretudo às qualidades do ar, pelo que o clima não seria condicionado só pela latitude, mas também pelos ventos do mar, que começam com regularidade no princípio de junho e acabam no meado de agosto, não havendo chuvas nos meses de dezembro a abril. E acrescenta o professor Moraes: nas costas da Arábia, porém, quase não chove. Quando eu estava a escrever isto, estava a passar-se o Campeonato do Mundo de Futebol, e eu disse cá para mim, se dúvidas houvesse, ficariam dissipadas por estes dias, no Catar, por ocasião do Mundial de Futebol. Que os Lusíadas são um texto de indiscutível modernidade, é o próprio Camões que o sugere, ao recomendar a máxima atenção para a experiência dos próprios marinheiros, que, diz ele, contam por certos sempre e verdadeiros, julgando as coisas só pela aparência. Enquanto os que dizem ter juízos mais inteiros desprezam ou não dão valor à experiência vivida a bordo, onde se passam agora são palavras dele, perigosas coisas do mar que os homens não entendem, tais como as trombas d'água, que, girando em espiral, produzem uma aspiração apta à formação de um cone à superfície do mar. Prezados amigos e membros da Academia de Marinha, com a firmeza e obstinação de quem tinha do seu lado a razão animada pela experiência, Camões encontrou no mar, como dizia o professor Mendes dos Remédios, a tela onde se afirmou como um pintor inimitável. Muito obrigado. Peço desculpa da minha tosse.